Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com a igreja. Amém? Meus irmãos, convido vocês a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Assim como nós lemos aqui durante a liturgia, novamente abriremos a palavra do Senhor, no capítulo 4. É uma alegria muito grande estar com os irmãos essa noite. Como o Guilherme bem disse, meu nome é Felipe, sou presbítero na Igreja Presbiteriana do Cariru, também sou seminarista lá na igreja e tive aqui recentemente, no encontro de fé reformada com vocês, estava no cantinho ali, foi muito bom, e hoje tenho a responsabilidade e a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Bom, Filipenses 4, leremos dos versos 1 a 9. Filipenses 4, dos versos 1 a 9. Nos coloquemos de pé, para assim efetuarmos a leitura da palavra do Senhor. Eu realizarei a leitura e os irmãos acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Podem se assentar, irmãos. Mais uma vez iremos orar ao Senhor, rogando a Ele que nos abençoe. Afinal, se confiarmos simplesmente na eficácia do pregador, nós não atingiremos o objetivo que é ouvir a palavra de Deus. O pregador é aquele que leva a mensagem, mas sobre a ação do Espírito Santo do Senhor. Ou seja, em nós mesmos nós não temos o poder de transformar a vida das pessoas, mas nós levamos uma palavra transformadora que pela ação de Deus assim age na igreja de Cristo. Oremos então ao Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos meditando na Tua palavra. Que o Senhor abençoe todos os ouvintes, aqueles que nos escutam, para que a palavra do Senhor tenha poder transformador na vida deles, ó Pai. Que o Senhor chame para a vida aqueles que ainda são ímpios e que o Senhor santifique a Tua igreja, mas que acima de tudo o Senhor receba a glória. Que nós sejamos encontrados justos e fiéis diante de Ti. Ó Deus, abençoe a minha vida para que eu não fale nada que vá além da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta especial. Juntamente com outras cartas, a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. E essa informação é muito importante, porque nós vamos ver o jeito que Paulo fala ao longo dessa carta. Se nós não temos essa informação, nós poderíamos simplesmente concluir que ele estava num lugar confortável, em plena paz, em plena tranquilidade. Porque em momento algum o apóstolo Paulo reclama ou coloca diante de Deus isso como sendo culpa de Deus, ou Deus sendo o culpado dessa situação. Pelo contrário, o apóstolo Paulo
ele o tempo todo chama os seus irmãos a se alegrarem no Senhor, a serem cada vez mais crentes no Senhor. Essa informação é muito importante, guardem bem essa informação. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, ele vai tratar da verdadeira paz, da certeza da salvação. Convido os irmãos durante a semana que leiam a carta de Paulo aos Filipenses, são apenas 4 capítulos, né? Vocês podem ler em pouquíssimo tempo e podem refletir durante toda a semana, né? E ele ali no capítulo 1 vai mostrar como que Deus ele inicia, ele conduz e ele garante todo o processo de salvação. Deus então ele é o autor da nossa salvação, é aquele que nos dá a vida, é aquele que mantém a nossa vida no caminho da salvação e é aquele que garante que nós chegaremos no final e seremos vitoriosos, ou seja, o mérito da salvação se encontra todo no Senhor, e é isso que o apóstolo Paulo desenvolve no primeiro capítulo, né? No segundo capítulo ele coloca muito bem o exemplo de Cristo sendo o exemplo supremo de como servir. Afinal, ele sendo Deus, se esvaziou para servir. Ele coloca esse exemplo de Cristo de forma muito contundente. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo alerta os crentes em Filipos contra os falsos profetas, aqueles que pregariam o evangelho de forma equivocada, de forma errada. Ele inclusive os chama de os cães, é a expressão que ele coloca para essas pessoas, né? E ele coloca que os crentes devem perseverar no Senhor, né? Esse é o tema do capítulo 3. E no capítulo 4, onde nós começamos, o tom já é de finalizar mesmo a carta, né? A gente vê alguns indícios que está acabando a carta, não é? Por palavras como, logo no versículo 1, eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aí aberta, nós vamos consultando os versículos, né? A ideia é que nós caminhemos versículo a versículo, né? E logo no primeiro versículo nós temos então essa palavra, já que nos dá a ideia realmente de caminhar para o final, e quando ele diz então, portanto, né? E ele fala o seguinte, no versículo 1, acompanhem comigo. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Existe uma informação muito importante no capítulo 1, no versículo 1, gostaria que os irmãos abrissem rapidinho, Filipenses 1:1, que vai complementar muito bem esse primeiro versículo do capítulo 4. Vejam bem o que está escrito no primeiro versículo desta carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Nós sabemos que é uma carta, nós sabemos que aquele que escreveu a carta é Paulo, aqui nós temos essa informação no primeiro versículo. Nós sabemos que o destinatário dessa carta são os crentes nessa cidade chamada Filipos, que seria equivalente hoje à Grécia, não é? O que representa o país da Grécia ali dentro. E nós temos essa palavrinha aqui que Paulo usa, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A importância dele ter falado aqui que ele é um servo, não é? Porque em outras cartas, Paulo ele não começa dizendo que ele é um servo, ele começa dizendo que ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Se nós abrirmos em outras cartas, vocês podem conferir depois, Paulo ele coloca esse título nele mesmo, ele reforça esse título de que ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Isso acontecia porque algumas pessoas não acreditavam, não davam crédito que ele realmente era um apóstolo de Cristo, e ele precisava de ficar reafirmando isso em alguns momentos. Mas essa igreja, a igreja em Filipos, era uma igreja que ele tinha intimidade. Ele não precisava de ficar colocando o título dele, não é, na cara deles, não. Eles sabiam que ele era um apóstolo. E aí ele se coloca não como um apóstolo, mas como um servo, não é? E a palavra servo aqui, ela tem um sentido muito profundo. A palavra servo aqui dá a ideia de uma pessoa que não tem vontades próprias, mas tem vontades submissas ao seu Senhor, não é? Essa é a ideia de servo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não sou dono nem das minhas próprias vontades, eu sou servo
e eu estou me apresentando para vocês dessa forma, ou seja, de uma forma vulnerável, assim que ele se apresenta àqueles irmãos, porque eles eram íntimos, eles eram chegados. Né? Então, quando nós voltamos então, lá para o versículo 1 do capítulo 4, né, voltem lá para o versículo 1 do capítulo 4, ele já começa então falando dessa forma amorosa com os irmãos em Filipos, né, terminando a sua carta. Portanto, meus irmãos amados. Então faz todo sentido aqui ele ter falado que esses irmãos são amados. Afinal, ele conhecia esses irmãos e tratava eles com intimidade, não é? E ele continua dizendo que eles são a minha alegria e coroa, não é? E aqui, mais uma vez, nós temos essa expressão de intimidade. Paulo colocando esses irmãos como sendo a alegria dele e também a sua coroa. Só que a primeira coisa que nós pensamos quando falamos a palavra coroa, nós pensamos na coroa de um rei, não é isso? Vocês são a minha alegria e minha coroa. Só que aqui a coroa que Paulo se refere não é exatamente aquela coroa de majestade, a coroa real, não é? A coroa que o apóstolo Paulo aqui se refere é a coroa, aquela coroa que os atletas lá na antiguidade recebiam. Não sei se vocês vão lembrar, aquela coroa de louros, aquela coroa de folhinhas, não é? Que colocavam na cabeça dos atletas como um prêmio que eles recebiam no final de uma corrida, não é? Ou no final de uma competição atletiva. Então, o apóstolo Paulo está comparando aqueles irmãos como uma recompensa. Ele está falando assim, meus irmãos, para mim, vocês são amados, são amados para mim, e vocês para mim são como se fosse uma recompensa, algo que eu recebo no final de um labor, no final de um trabalho, no final de uma corrida. Não é desse jeito que o apóstolo Paulo considera esses irmãos. E aí o apóstolo Paulo começa a dar para eles alguns conselhos finais, e o primeiro deles é que eles devem permanecer firmes no Senhor. Não é? E essa expressão, permanecer firme, é uma coisa muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele gosta especialmente de usar dois tipos de expressões. Expressões que têm a ver com esportes, atletismo, não é? Compara a fé com uma caminhada, com uma corrida, e ele também gosta de usar muito as expressões que se remetem à realidade militar, a ideia de guerra, não é? Expressões que nos lembram esse tipo de contexto. E permanecer firmes no Senhor quer dizer exatamente uma pessoa que vê um inimigo vindo em sua direção, o inimigo está vindo com todo o ímpeto, e ao invés dessa pessoa desviar, ela permanece firme ao ponto de tomar o choque, tomar a pancada com toda a força. Isso é permanecer firme, é visualizar uma situação difícil, saber que aquela situação está vindo à sua direção, mas por saber que Deus está com você, você simplesmente permanece estático, firme, não é? Naquela mesma posição, firme, mas não em si mesmo. Ele diz, firme no Senhor. O Senhor, então, é essa base que nós podemos confiar em ficar firmes e receber todo tipo de pancada, todo tipo de tiroteio, todo tipo de investida. Ele sim pode nos permanecer firmes. O apóstolo Paulo está falando isso por dois motivos. Aquela igreja, a igreja em Filipos, ela sofria basicamente dois tipos de ataques. Alguns ataques que vinham de dentro da própria igreja e alguns ataques que vinham de fora da igreja. Esses ataques, então, a gente fala os ataques internos e os ataques externos. O que seriam os ataques internos? Seriam os conflitos que surgem dentro da própria igreja. Nós vamos ver isso aí logo no versículo, nos versículos seguintes. Aí. No versículo 2, nós já vamos ver um exemplo aí de um problema interno. Tá? Mas existiam também os conflitos externos, que foram mais bem explicados no capítulo 3. Como eu falei para vocês, ele tratou bem sobre a questão dos falsos profetas, ou os cães. Então a igreja tinha esses dois problemas que vinham de dentro da própria igreja e problemas externos. Né? E ele estava falando para os crentes daquela igreja, olha, vocês devem permanecer firmes no Senhor. Né? Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo fala que essas pessoas devem permanecer firmes. Então, acompanhe comigo no versículo 2, nós temos então o primeiro conflito, e é um conflito interno. Não é? Olha só o que diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também
peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Não é? Essas duas mulheres aqui citadas, não é? Evódia e Sintique, elas estavam aparentemente em um conflito, porque o apóstolo Paulo pede para que elas pensassem concordemente. Isso quer dizer que elas não estavam pensando desta forma, concordemente, ou seja, elas não estavam concordando, elas estavam em conflito, elas estavam em uma discórdia. Não é? E olha só que interessante, o nome delas representa coisas muito boas. Evódia significa doce fragrância, e Sintique significa boa sorte. Apesar do significado bonito e positivo do nome dessas mulheres, isso não livrou elas de passar por esse conflito. Não é? E aqui, olha o que o apóstolo Paulo faz. Ele fala o seguinte: a ti, fiel companheiro de julgo, que ele não cita o nome desse homem, ele fala que ele pede para que esse homem as auxilie. Não é? Então, olha o que está acontecendo. Existe um conflito interno, existe um conflito entre duas mulheres, e não eram duas mulheres comuns. O apóstolo Paulo, no versículo 3, ele fala que elas elas se esforçaram junto com o apóstolo Paulo no Evangelho. Eram mulheres que tinham ajudado o apóstolo Paulo. Não é? Então, essas mulheres crentes tinham tido um problema, e as pessoas têm problemas. Não é? As pessoas, em alguns momentos, se desentendem. E aí o apóstolo Paulo pede para que um homem auxilie elas nessa situação. Ou seja, um problema interno deve ser tratado dessa forma. Quando duas pessoas se desentendem, muitas vezes nós temos uma outra pessoa, um crente, uma pessoa experiente que pode ajudar. Geralmente essas pessoas são os oficiais da igreja, os presbíteros, os diáconos e os pastores, ou o pastor da igreja, ou algum irmão experiente que possa auxiliar, para que essas pessoas novamente pensem de forma a concordar uma com a outra. Não é? É isso aqui que o apóstolo Paulo está pedindo para aqueles irmãos, para que eles pensassem concordemente. A gente tem que entender que viver na comunidade dos santos, viver na igreja, não é um atestado de que nós não vamos ter problemas internos, de que as pessoas vão pensar 100% igual 100% do tempo. É impossível que isso aconteça. Não é? Mas diante de Deus, é impossível que nós aceitemos viver em desavença com os nossos irmãos, viver de forma desarmoniosa. A desarmonia pode acontecer, mas cabe a nós, como crentes, como pessoas que confiam em Deus, não aceitar que isso continue. Afinal, nós somos aqueles que foram chamados a fazer a diferença. Nós precisamos de dar o exemplo. Nós precisamos de entender que isso não é saudável. Não faz parte de uma igreja saudável viver em desarmonia. Afinal, se nós fomos escolhidos por Deus para sermos moradores do novo céu e da nova terra, um lugar que ainda nós vamos chegar, isso é garantido pelo Senhor Jesus. Nós estamos felizes porque nós vamos para esse lugar. Nós já deveríamos começar já de agora a viver como cidadãos dos céus. Nós não precisamos de esperar o novo céu e a nova terra chegar, para que então lá realmente não vai ter nenhum tipo de pecado, nós não vamos ter imperfeições. Mas já cabe a nós desejar viver de uma forma perfeita e pura ao Senhor e aos nossos irmãos aqui mesmo nessa realidade. E é isso que o apóstolo Paulo faz muita ênfase nos versículos 2 e nos versículos 2 e 3. Depois de tratar disso, o apóstolo Paulo vai então para o versículo 4. No versículo 4 ele fala uma coisa simples, que parece simples, mas que nós vamos ver que precisamos de dar uma atenção maior. Ele fala o seguinte no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Bom, ficar alegre, ficar feliz, pensa bem. O apóstolo Paulo está colocando isso como uma coisa que nós devemos fazer. É estranho isso, né? A Bíblia está nos ordenando a ficar alegres. É estranho isso. O que nós podemos extrair desse versículo? A questão é que quando nós caímos em pecado, quando a humanidade caiu em pecado, em Gênesis capítulo 3, nós temos o relato da queda do homem.
e nós entendemos que por causa daquele primeiro pecado, todas as outras pessoas que vieram depois, nós, todos aqui, foram afetados pelo pecado. O que acontece então é que não é uma tendência natural do ser humano ser feliz. O ser humano por ele mesmo, com as suas próprias forças, vivendo, trabalhando, comprando, existindo, ele não é naturalmente feliz. O ser humano não possui nele os elementos necessários para ser considerado uma pessoa feliz. Isso quer dizer que a alegria, ela não está dentro de nós. Infelizmente, esse discurso é o que nós vamos mais escutar por aí, não é? Só precisa de olhar para dentro de você, a alegria está em você, explore a você mesmo, melhore. Não é um discurso psicológico aí que é colocado para nós, que tudo que a gente precisa está dentro de nós. Mas não, o Evangelho fala diferente. O Evangelho diz que nós não somos felizes por natureza. Para sermos felizes, nós precisamos de algo que está externo a nós. E esse algo, esse alguém, é o próprio Deus. Esse algo, esse alguém, se materializou no Senhor Jesus. É aquilo que nós nos identificamos de forma mais suprema, mais eficaz. Não é? Então, e ser feliz não é uma coisa natural. É por isso que ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele coloca a palavra sempre, inclusive. Quer dizer, alegrar não é uma coisa que nós deveríamos fazer de vez em quando. O Senhor espera que nós vivamos alegres de uma forma constante, sempre. E ele ainda diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Deixando bem claro que a única fonte de alegria possível para nós é o Senhor. Né? E aí, para ser bem didático, ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. Né? Para que a gente não tenha dúvida que a gente realmente tem que fazer isso, ele faz questão de repetir a mesma coisa. Ele fala, outra vez digo, alegrai-vos. Né? Então, meus irmãos, cuidado quando vocês verem o discurso da alegria sendo conquistada pelo aquilo que a gente pode ter, por aquilo que nós podemos, inclusive, fornecer para o outro. A alegria não se trata das nossas próprias forças, da força do nosso próprio braço, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente merece. Isso não é o conceito de alegria. O conceito de alegria também está atrelado ao conceito da graça de Deus. Nós não merecemos, inclusive, nem ser alegres, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos concede a sua alegria, aquilo que vem de forma sobrenatural da parte de Deus para nós. Então lembrem-se disso, a alegria não é natural. Né? Quando nós não nos sentimos alegres, né? Simplesmente é a condição humana, né? Como consequência do pecado, é uma das consequências do pecado. Né? Não estarmos plenos, né? Mas no Senhor nós temos esse mandamento aqui, esse indicamento que nós devemos andar sempre alegres. O Senhor nos requer isso. Ele não quer que nós o sirvamos de forma triste, Ele quer que nós o sirvamos de forma alegres e constantes. Meus irmãos, vejam no versículo 5 o que o apóstolo Paulo então diz. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Se a gente for fazer uma pesquisa rápida para a gente tentar entender o que significa essa palavra moderação, exatamente que eu fiz isso quando estava preparando esse sermão, a primeira coisa que a gente tenta entender é a Bíblia normal, do jeito que está aqui, no português, bom e claro, a palavra moderação. Se a gente for pensar o que é moderação? Moderação, vou dar um exemplo. Eu vou numa festinha de aniversário, e eu não estou podendo comer muito, né? Eu sou um lutador de jiu-jitsu, eu não posso ficar, né, muito gordo, então eu tenho que estar sempre alinhado, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comer de forma moderada, não é? Isso é uma ideia de moderação, não é? Ou seja, ao invés de comer muito, eu vou comer só um pouquinho. Ou seja, eu vou ser moderado na minha alimentação. Eu vou comer pouco. É uma interpretação interessante sobre a moderação. Só que a moderação aqui é uma coisa mais profunda. A moderação aqui na palavra de Deus quer dizer uma coisa mais profunda. Um comentarista desse texto falou assim, olha, não existem palavras nem no grego e nem no inglês que expressem tão bem o que seja essa palavra moderação. É difícil encontrar uma palavra
para explicar essa palavra moderação. Então, para explicar, a gente precisa de contar uma pequena história. Para entender o que é essa moderação que Deus requer de nós precisamos de pensar o seguinte, preciso da atenção de vocês. Olha só, pensemos numa situação assim, nós temos uma pessoa que sofre um dano de uma outra pessoa, uma injúria, não é? Uma agressão de uma outra pessoa. E essa pessoa que foi agredida, ela tem todo o direito de aplicar uma punição a essa outra pessoa. Seja essa punição uma punição pelo Estado, uma punição olho por olho, dente por dente, enfim, seja a punição qual for. Aquele que foi agredido, ele tem o direito de reverter aquela situação e revidar. Teoricamente, ele tem esse direito, né? Só que ao invés de reverter a situação, ao invés de dar para aquela pessoa aquilo que ela merece, ele faz o seguinte, ele ao invés de aplicar nela a punição, ele aplica nela a misericórdia. É isso que é a ideia de moderação que o texto quer nos dar. É uma pessoa que tem o direito de aplicar algum castigo, mas ela ao invés de aplicar aquele castigo, ela aplica a misericórdia. E aí, a palavra de Deus fala que nós devemos fazer conhecidos diante dos homens a nossa moderação. Isso quer dizer que Deus quer que nós, diante das outras pessoas, a gente haja dessa forma. Deus, Ele quer que as outras pessoas conheçam que nós somos crentes, não por aplicar punição, mas por aplicar a misericórdia. Não é? E aqui eu estou falando de coisas pessoais mesmo. Eu não estou excluindo que as pessoas devem ser punidas, não é? Na esfera civil, não é nem essa questão. São coisas que são pessoais. Quando as pessoas olham para nós, falam assim, nossa, mas não tem condição. Ele só pode ser um cara muito bobo, porque ele tem todo o direito do mundo de fazer o que ele quiser, ele está numa situação que ele foi o prejudicado, por que ele está simplesmente perdoando? Por que ele está simplesmente aplicando misericórdia? Ele poderia muito bem revidar, é direito dele, ninguém falaria nada. Mas só que isso não é a atitude que Deus requer de nós. Essa atitude aí, ela já é comum. Todas as pessoas já agem dessa forma. Quando elas são prejudicadas, elas têm o direito de revidar. Isso daí não mudaria em nada o comportamento de um crente para um não crente. E o que faz de nós crentes, exatamente para o mundo, a aparência, é aquilo que nós de fato fazemos. E Deus quer que nós nos apresentemos dessa forma, de forma moderada. Essa moderação, ela deve ser conhecida diante dos homens. E quando os homens, eles conhecem essa moderação, eles glorificam a Deus. Eles conhecem inclusive a Deus. É um ato de evangelismo quando nós agimos dessa forma, quando nós agimos de forma moderada. E ele termina o versículo dizendo, perto está o Senhor, colocando como uma questão de urgência mesmo, perto está o Senhor, nós devemos agir dessa forma já, é uma necessidade que nós façamos isso, não é? O apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro. Bom, no versículo 6 e no versículo 7, o apóstolo Paulo fala de uma coisa que eu tenho certeza que abrange todas as pessoas aqui hoje, né? Olhem bem o que fala no versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então vejam bem, se tem alguém aqui que realmente nunca ficou ansioso, né? Não precisa levantar a mão, mas eu gostaria muito de conversar assim depois do culto para a gente entender como funciona essa ideia de não estar ansioso, porque as pessoas ficam ansiosas. Da mesma forma que ficar triste é uma coisa que acontece por consequência do pecado, ficar ansioso também. Então a gente tem uma tendência a ficar ansioso. E Deus não quer que a gente ande ansioso, né? Deus não quer que a gente fique se ocupando, né? Ocupando a mente com uma coisa que ainda não aconteceu.
né? A palavra ansiedade, inclusive, ela tem uma origem como se fosse uma coisa que pega o seu pescoço e aperta muito, né? Te estrangula ao ponto de você ficar sem ar. Esse é o sentido da palavra ansiedade, né? E é isso que o Senhor não quer que nós façamos. Nós podemos ficar ansiosos, por exemplo, quando nós olhamos para algumas situações do nosso dia a dia. Nós olhamos para, por exemplo, as notícias, né? Tem uma notícia muito ruim, o dólar aumentou muito, as pessoas estão perdendo o emprego, né? Aquilo te afeta de alguma forma, então você começa a se ocupar a sua mente, ocupar tudo que é a sua vida ali com coisas que ainda nem aconteceram, muitas vezes, não é? Nós podemos também ficar ansiosos quando nós, por exemplo, temos um relacionamento com problemas, um relacionamento quebrado, seja um relacionamento com os nossos pais, seja um relacionamento com filhos ou com irmãos, com familiares, com amigos. Quando nós temos esse tipo de problema, acontece muitas vezes de nós ficarmos também ansiosos. Ao invés de irmos buscar a solução do problema, agirmos com moderação. Olha o que o versículo 5 falou, não é? Nós temos que agir com moderação. Ou seja, ao invés de eu mesmo estando certo, né, muitas vezes essa é a questão. Eu não preciso pedir perdão porque eu estou certo, não é? Mas a palavra de Deus fala para agirmos com moderação. Ou seja, mesmo estando certo, eu devo aplicar a misericórdia. Eu já resolveria esse problema da ansiedade nesse aspecto, não é, de relacionamentos quebrados, né? E eu posso também ter uma exagerada preocupação com coisas materiais. Isso pode gerar ansiedade também. E quem é que nunca ficou ansioso com uma conta, um boleto que vai vencer na segunda-feira, e é domingo e parece que não vai dar para pagar, né? Quem nunca ficou ansioso com uma continha, com alguma coisa? Não tem jeito, todo mundo já ficou, né? Todo mundo já ficou ansioso, e só que isso não é saudável. A palavra de Deus não mostra isso como uma coisa saudável. É claro que a palavra de Deus não pede para que a gente deixe as coisas para lá, né? Não se preocupa com nada não precisa de planejar, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo para que a gente não se ocupe antes da hora com coisas que muitas vezes nem vão acontecer. Vocês já perceberam que muitas coisas que a gente já se preocupou, no final a gente falou assim, nossa, eu passei tanto aperto por causa disso, eu não precisava nem de ter me preocupado. Não é? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é que a gente não deve planejar, que a gente não deve olhar os detalhes, que a gente deve, não é, escrever as coisas que a gente vai fazer, se planejar, não é isso. Não é? É simplesmente não deixar que essas coisas se tornem um ídolo, se tornem o centro da nossa vida. Não é? É isso que a palavra de Deus está dizendo. E o apóstolo Paulo, ele não coloca só o problema da ansiedade, ele dá o problema, mas ele dá a solução também, no próprio versículo 6. Não é? Ele fala para a gente não andar ansioso. Ele fala assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ou seja, o remédio da ansiedade já está no mesmo versículo 6. O remédio da ansiedade é a oração. O apóstolo Paulo coloca muito tranquilo aqui, está muito claro para a gente que o remédio para a ansiedade é a oração. Mas ele não coloca só aquela oração onde a gente pede as coisas a Deus, né, que são as súplicas, que são muito importantes e Deus requer de nós que nós o façamos. A gente deve pedir a Deus aquilo que nós precisamos, não há nada de errado nisso. Mas nós não devemos limitar a oração somente a esses pedidos. Olha só o que o apóstolo Paulo coloca. Coloca que a gente deve chegar a Deus com petições, também pela oração. Aqui a palavra oração, ela tem o sentido de adoração, ou seja, quando nós oramos, nós também devemos entender que ali é um momento onde nós devemos adorar a Deus. É por isso que quando nós oramos, nós dizemos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, nós oramos dessa forma, porque nesse momento da oração, nós estamos adorando a Deus. A oração também tem essa parte, nós devemos adorar a Deus enquanto nós oramos. Nós também podemos pedir a Deus, é verdade, nós podemos levar a Deus as nossas súplicas, mas nós também não podemos esquecer daquilo que está no final do versículo 6, que é levar a Deus os nossos agradecimentos, ações de graças, não é? Então, a oração ela é composta de todos esses elementos, da adoração, da súplica e também dos agradecimentos, das ações de graças. Não é isso que o Senhor requer de nós como um antídoto, como um remédio mesmo para a ansiedade, não é? E ele fala, se nós fizermos isso,
Olha só, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso quer dizer que aqueles que não são crentes, eles vão olhar para os crentes e vão falar assim, olha, não tem condição de um cara que está passando todos esses problemas sorrir e aparentar que está tranquilo na sua alma, não tem lógica. Isso que eu estou vendo não tem outra explicação a não ser Deus. Essa é a conclusão de que as pessoas vão ter, porque é algo que vai, como a palavra de Deus fala, além do entendimento. Porque qual que é o entendimento humano? Tudo tem que dar certo para que eu esteja feliz, não é? É uma ação de causa, de efeito, não é? Então se tudo dá certo, eu estou feliz, né? Se tudo dá certo, eu estou em paz. Aí com o crente não é assim. Com o crente nem tudo dá certo, ou tudo dá errado, e o crente continua com paz. Ou algumas coisas não saem totalmente fora do eixo, mas o crente continua alegre. Ou seja, isso excede, vai além do entendimento humano. Deus, além de nos dar a sua paz, a sua salvação em Cristo Jesus, Ele nos dá coisas que o mundo não consegue entender. Para entender essas coisas aqui, Deus é que precisa de colocar no nosso coração. Por nós mesmos, nós não conseguimos entender. Eu creio que muitos de vocês, e eu também, já experimentamos momentos onde está muito difícil, mas de certa forma você não está entregue à situação, desesperado, né? Porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é muito importante, né? E isso é sério o entendimento, isso vai além, as pessoas não conseguem realmente entender isso, tá? No versículos 8 e 9, já finalizando, o apóstolo Paulo então diz o seguinte, acompanha comigo os versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então o apóstolo Paulo, ele, depois de dar todas essas dicas, né, esses ensinamentos para os crentes ali em Filipos, né, se a gente lembrar, ele fala lá no versículo 1 que eles deveriam ficar firmes no Senhor. Depois ele fala que eles deveriam viver em comunhão, não é? Citando o exemplo daquelas duas irmãs que não estavam em comunhão. Depois ele fala que as pessoas deveriam viver alegres no Senhor, não é? Deveriam viver sempre alegres. Depois ele fala sobre a moderação. Vocês lembram o que era moderação? Ao invés de exercer ali um castigo, exercia na verdade a misericórdia. Isso deve ser conhecido diante dos homens. Depois ele fala sobre a ansiedade. São muitos ensinamentos nesse texto, não é? Que nós não deveríamos viver ansiosos e que nós deveríamos levar a Deus as nossas orações. E no final ele fala o seguinte, que nós devemos ocupar a nossa mente e o nosso coração com as coisas que têm essas características. Essas características são coisas que são respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, com virtude e se tem algum louvor. Essas coisas devem ocupar o nosso pensamento, não é? Então é impossível a gente obter paz em Deus e alegria e todas essas coisas se aquilo que nós consumimos, se aquilo que nós colocamos para dentro não são coisas de boa fama, coisas respeitáveis, coisas puras. Não é isso que o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui, né? Um escritor puritano chamado John Bunyan, aquele que escreveu o livro O Peregrino, também escreveu um outro livro chamado A Guerra Santa. E nesse livro ele fala que os olhos e os ouvidos, eles são os portões de entrada para a nossa alma. Então ele fala dos portões dos olhos e dos portões dos ouvidos. Ou seja, tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós vemos entra ou não na nossa alma. É aquilo que nós nos alimentamos. E é ali que nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos ser vigilantes. Afinal, da mesma forma que nós não deixamos qualquer pessoa entrar na nossa casa, nós não devemos também deixar qualquer coisa entrar na nossa alma. Essa é a ideia que ele está deixando lá, não é? Então, a gente deve ficar atento àquilo que nós consumimos. É impossível gerar paz se aquilo que eu consumo não provém da paz, não é isso? Então, fiquemos atentos àquilo que nós consumimos. E se de tudo isso
nós não fizermos o que está escrito no versículo 9, de nada vai valer tudo isso que nós aprendemos aqui. Ele fala que tudo que nós aprendemos e recebemos e ouvimos e vimos nele, no apóstolo Paulo, que ele falou aqui, isso nós devemos praticar. E se isso acontecer, o Deus da paz será convosco. Ou seja, não adianta nada eu ter na ponta da língua todos esses ensinamentos, se no final, no meu dia a dia, eu não entender que eu devo praticar todas essas coisas. Ou seja, a vida cristã não é uma vida teórica. Não é? O conhecimento que nós adquirimos e nós temos sede pelo conhecimento, ele só tem um objetivo, para que a gente pratique no final todas essas coisas. Não é? Se lá no meu dia a dia eu não entender que é em oração que eu vou vencer a ansiedade, não adiantou de nada nós ouvirmos esse texto. Isso deve ser levado para a nossa vida prática. Não é? Todos os dias. A gente deve permanecer firme no Senhor, viver em comunhão, viver de forma alegre, colocar diante dos homens as nossas moderações, não ficarmos ansiosos, não é? E nos ocupar a nossa mente, a nossa alma destas coisas, das coisas que Deus aprova, não é? Porque tudo que não está aqui, automaticamente é desaprovado por Deus. Se nós não aplicarmos isso na nossa vida, de nada vai valer. Vocês vão lembrar que o Senhor Jesus disse que aquelas pessoas que ouvem as palavras que Ele diz e as praticam, são comparadas com uma pessoa que vai e constrói a sua casa sobre uma rocha. Não é isso? Então vem a tempestade e aquela casa permanece. Mas aquelas pessoas que ouvem as suas palavras e não as praticam, são consideradas como pessoas que construíram a sua casa sobre a areia. E veio a tempestade e aquela casa se desfez. Não é? Então, que nós fiquemos atentos, que a palavra de Deus seja praticada por nós, e não somente ouvida. Não é? Não somente ouvida. Que o Deus nos abençoe e possa colocar em nosso coração o desejo de aplicar a sua palavra todos os dias. Amém. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos trouxe aqui, através da carta de Paulo aos Filipenses. Muito obrigado, Deus, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos na ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Que a Tua igreja, aqui em Ipaba, em todo o mundo, Deus, seja uma igreja que pratique a Tua palavra, e assim nós sejamos considerados pessoas sábias diante do Senhor, pessoas que praticam a Tua palavra. Que o Senhor assim nos conserve em vida, nos leve para casa em segurança com nossas famílias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.